Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da UFO. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Considere os seguintes subconjuntos do conjunto dos números inteiros e positivos. A é igual a N, em que N é divisor de 1024. B é igual a M, e M é múltiplo de 4, e M é menor ou igual a 260. Com base nessas informações, resolva os itens abaixo, justificando suas respostas. Determine o número de elementos de A união com B. Então vamos lá, vamos resolver o item A aqui. O número de elementos de A união com B seria a mesma coisa que o número de elementos de A mais o número de elementos de B. E como há interseção entre os elementos, eu tenho que subtrair a interseção entre A e B. Então, o que seria o conjunto A? O conjunto A, N é divisor de 1024. Gente, 1024 é a mesma coisa que 2 elevado à décima. Então, o conjunto A seriam os divisores de 2 elevado à décima, que resultaria em 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, e assim vai, até o 2 elevado à décima. Qual seria o número de elementos do conjunto A, então? Pense comigo. Aqui, ó, do 1 até o 10, eu tenho 10 elementos, mais o 2 elevado a 0. Portanto, o número de elementos de A equivale a 11. Vamos calcular agora o número de elementos de B. Segundo o enunciado, B são os múltiplos de 4 menores ou iguais a 260. Os múltiplos de 4 são os números que estão na tabuada do 4. 4, 8, 12 e assim vai, até o 260. Eu poderia reescrever o conjunto B de uma maneira mais favorável. Poderia reescrever o conjunto B para calcular os seus elementos de uma maneira mais favorável. Como assim? O 4 eu escreverei como 4 vezes 1. O 8 eu vou escrever como 4 vezes 2. O 12 eu vou escrever como 4 vezes 3. E assim vai, até o 260. E 260, se você dividir por 4, o 260, daria 26 por 4 dá 6, 6 vezes 4, 24, sobra 2, abaixo 0, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Ou seja, até o 4 vezes 65. Então veja, qual seria o número de elementos de B? Então o número de elementos de B seria 4 vezes 1, até aqui tem um elemento, 4 vezes 2, até aqui tem 2 elementos, 4 vezes 3, até aqui tem 3 elementos. E isso vai até o 4 vezes 65, ou seja, o número de elementos de B seria igual a 65. E agora vem a parte mais complicada, que seria a interseção entre A e B. Seria os números que estão em A e em B ao mesmo tempo. Ou seja, eles são múltiplos de 4 e ao mesmo tempo são divisores de 2 elevado à décima. O primeiro número que ocorre isso seria o 4, pois o 4 é igual a 2 ao quadrado. Portanto, o 4 seria o primeiro número. Depois a gente tem 4 vezes 2. 4 vezes 2.
Perceba que todos os números devem ter apenas potência de 2. Por quê? Porque aqui ó, só tem potência de 2. Então aqui, o próximo número seria 4 vezes 4, pois só pode haver potências de 2. Depois, 4 vezes 8, 4 vezes 16, 4 vezes 32 e 4 vezes 64. Professor, por que não tem 4 vezes 128? Porque aqui ó, vai até o máximo de 4 vezes 65. Portanto, não existe o 4 vezes 128 na intersecção. Portanto, o número de elementos de A interseção com B seria igual a 4. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado vezes 2. 4 é 2 ao quadrado vezes 4, que é 2 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado vezes 8, que é 2 ao cubo. 4, que é 2 ao quadrado, vezes 2 elevado à quarta. E aqui 4 é 2 ao quadrado, vezes 32, que é 2 elevado à quinta. E 4 é 2 ao quadrado, vezes 2 elevado à sexta. Portanto, a interseção com B, olha que interessante, são os números 2 ao quadrado, conserva a base, somos expoentes, 2 ao cubo, 2 elevado à quarta potência, conserva a base, somos expoentes, 2 elevado à quinta, 2 elevado à sexta, 2 elevado à sétima e 2 elevado à oitava. Portanto, o número de elementos de A interseção com B seria igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número de elementos de A interseção com B seria igual a 7. Pronto, já tenho todos os números dessa fórmula. Então, vamos lá. O número de elementos de A, o número de elementos de A união com B, vou escrever a fórmula mais uma vez, é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Portanto, o número de elementos de A união com B seria igual a o número de elementos de A, que é igual a 11, mais o número de elementos de B, que é 65, menos o número de elementos de A inter B, que seria 7. Portanto, o número de elementos de A união com B seria igual 65 mais 11 vai dar 76. 76 menos 7 será 69. Portanto, o número de elementos de A união com B é igual a 69. Vamos para o item B. O item B diz o seguinte: considere todas as funções f de A em B que sejam injetoras e satisfaçam f de n é igual a n para n elemento de A inter B. Quantas funções desse tipo existem? Item B. A gente vai escrever aqui, ó, todos os elementos de A. Quais são os elementos de A? Os elementos de A são 2 elevado a 0, 2 elevado a 1.
Gente, eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo para não ficar muito chato para vocês. Já vou escrever tudo aqui de uma vez. Esse aqui, então, seria o conjunto A. E o número de elementos de A é igual a 11. Tudo bem? O número de elementos de A é igual a 11. Vamos agora escrever o conjunto B. O conjunto B são os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 seria 4, 8, 12, 16 e assim vai. Vai até o 260. Até o 260. Este seria o conjunto B. O número de elementos de B seria igual a 65. Este seria o número de elementos de B. Então, vamos lá, gente. A gente sabe que quando tem a interseção, a f de n é igual a n. Então, vamos lá, ó. F de n igual a n. 2 ao quadrado, 2 elevado a 0 não tem interseção. 2 elevado a 1 também não. 2 ao quadrado é 4. Então, quer dizer que o 2 ao quadrado vai ligar com o 4. O 2 ao cubo é 8. Então, o 2 ao cubo vai ligar com o 8. O 2 à quarta é 16. Portanto, 2 à quarta será o 16. O 2 elevado à quinta é o 32. E o 32 também tem nesse conjunto. Então, 2 à quinta é o 32. O 2 à sexta é o 64. 64 também tem nesse conjunto. O 2 elevado à sétima seria 128. 128 também tem nesse conjunto. E o 2 elevado à oitava seria 256. 256 também tem nesse conjunto. Olha só, gente, o que está acontecendo aqui? Tirando a interseção, a gente tem 4 valores aqui. 4 valores. O 2 a 0, o 2 elevado a 1, o 2 elevado a 9 e o 2 elevado a décima. O 2 elevado a 0 ele pode ligar com qualquer número, exceto a interseção. Então, quantos números a gente tem na interseção? Nós temos 7 números na interseção. Então, quer dizer que o 2 elevado a 0, ou seja, a f de 2 elevado a 0, a f de 2 elevado a 0, ela possui quantas possibilidades de resposta? 65 menos 7, porque a interseção já ligou. Só sobraram os números que não estão na interseção. Por exemplo, o 12, o 260 e vários outros. Portanto, f de 2 elevado a 0 possui 65 menos 7, que é igual a 58 possibilidades de resposta. A f de 2 a 0 possui 58 possibilidades de resposta. E a f de 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, possui, como aqui vai ligar com 1, por exemplo, 2 elevado a 0, vamos supor que ligou com o 12. Então, sobraram 1 a menos depois do 58, ou seja, 57 possibilidades. 57 possibilidades. Depois tem o 2 elevado à nona, a f de 2 elevado à nona, que é 512, possui quantas possibilidades? 58, 57, 56 possibilidades.
E a f de 2 elevado à décima, possui 55 possibilidades. Portanto, o número de funções injetoras seria 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55. Este seria o número de funções injetoras. 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55. Quando o número é muito grande, você não precisa resolver, basta deixar indicada a resposta.